Boa noite, sejam bem-vindos. Debate parlamentar com deputados da Assembleia Legislativa da Madeira. Nesta edição, com as presenças de Bruno Macedo, deputado do PSD, Lina Pereira, deputada do JPP, Gonçalo Camelo, deputado do Iniciativa Liberal, e Marta Freitas, deputada pelo Partido Socialista. Neste programa vamos olhar para o que aí vem, precisamente o início de mais uma legislatura, depois das eleições que aconteceram recentemente, e neste programa temos uma estreia, que é o Gonçalo Camelo. Começo por si, precisamente, perceber quais são as suas expectativas, enquanto deputado, também do partido, relativamente ao que aí vem. Lina Pereira, os trabalhos parlamentares arrancam já esta semana, com a instalação da Assembleia, com a escolha, neste caso, de uma Presidente, Rubina Leal, o nome indicado. Penso que não haverá dúvidas que será eleita. Relativamente a esta questão da mesa da Assembleia, que é o primeiro ponto, o JPP também passa a ter uma vice-presidência. Esta é uma questão relativamente tranquila para o JPP? Ou não se revê muito, por exemplo, na indicação que foi dada por parte do PSD para o nome de Presidente? Antes de mais, muito boa noite, Gil. Boa noite a todos os colegas de painel. Boa noite a todos os telespectadores que nos acompanham em casa. Portanto, neste momento, a verdade é que o partido maioritário indica a pessoa que considera mais adequada para o cargo de Presidente da Assembleia. O nome da deputada Rubina Leal foi um nome que já vinha sendo falado. É uma pessoa que, como já disse noutros contextos, tem já a experiência de vice-presidência, tem uma trajetória governativa, quer no Governo Regional enquanto secretária, quer na Câmara Municipal do Funchal como vereadora. Portanto, é uma pessoa que tem também a experiência política e partidária já de longos anos, portanto não nos surpreende o nome indicado. Penso que será consensual, que há todo um trabalho, há um mérito e há um percurso que obviamente de certa forma legitima, digamos assim, a nomeação ou a votação no nome da deputada Rubina Leal. Portanto, da nossa parte e da parte dos Juntos pelo Povo, já manifestamos essa nossa intenção, obviamente, de viabilizar, claro, para além disso... Portanto, os 11 deputados do JPP votam, digamos, Rubina Leal para Presidente? Neste momento, considerando aquilo que é o partido maioritário indicar o nome, e obviamente com o número de deputados que o PSD tem, fê-lo dessa forma, e nós nada temos a opor ao nome indicado, e ressalvo que é a primeira mulher que será indicada e será Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. Portanto, isto por si só também mostra aqui um trabalho que contraria um pouco aquele discurso que se vem ouvindo e que se ouve sobre a desigualdade de género que existe em vários contextos. Neste caso, há uma nomeação, há uma indicação, e penso que será consensual de que a deputada Rubina Leal será a futura Presidente da Assembleia. Pergunto à Marta agora, Lina Pereira, em relação ao que aí vem, estes 4 anos, quais são as expectativas do JPP? Este é um momento que realmente nós temos que deixar, considerando aqui os resultados eleitorais, que este novo elenco governativo, novo entre aspas, PSD-CDS, se reorganize e apresente um programa de governo, que até agora ninguém conhece ou ninguém conheceu os programas de governo apresentados no âmbito da campanha eleitoral ou os que foram enunciados quer do PSD, quer do CDS. Portanto, isso que nós tínhamos conhecimento não foi tornado público. Neste momento, o programa que vai surgir... Mas foram tornadas públicas propostas, diversas, mas medidas, não exatamente. o programa. Isto, pelo menos por parte do PSD, nós nunca temos 2 aconteceu. programas de governo apresentados. Mas, independentemente, para a campanha eleitoral não aconteceu, e foi a primeira vez por parte do PSD não aconteceu. A verdade é que, neste momento, aquilo que precisamos é realmente ter em posse, analisar o programa de governo apresentado, ver se as medidas propostas, quer do PSD, quer do CDS, vão estar ali refletidas, para perceber se os compromissos assumidos com a população ou estão perspectivados a serem cumpridos. E um pouco ainda ao encontro daquilo que o Sr. Deputado estava a dizer há pouco, daquilo que nós queremos, começamos por... o JPP, a verdade é que
há novas caras no elenco governativo, mas na base nós temos a mesma máquina de trabalhadores, de trabalho, a mesma massa de trabalhadores a funcionar. Nós temos um governo PSD-CDS que já existiu no passado, não com estes players, digamos assim, mas já existiu. E há aqui um conjunto de assuntos, de temas que ficaram por cumprir. Aquilo que se pretende numa primeira fase é que, em primeiro lugar, haja transparência na governação. E a transparência começa desde logo por apresentar à população um acordo de coligação feito entre o PSD e o CDS, que até agora supostamente foi assinado, mas que a população ainda não tem conhecimento desse acordo. Penso que aqui um sinal de boa fé e de transparência seria exatamente mostrar à população o acordo de coligação entre estes dois partidos que vão agora, durante 4 anos, esperemos, tanto se fala de estabilidade, governar e dar seguimento ao crescimento da população. E a estabilidade pressupõe, não é apenas uma estabilidade política, pressupõe-se que, ao fim dos 4 anos de governação, essa estabilidade se faça acompanhar de um desenvolvimento económico, social, político, financeiro, que permita realmente fazer com que a Madeira não seja apenas um conjunto de indicadores de PIB económicos que mostram um crescimento fantástico da região, mas depois que nos apresentam aqui indicadores em que somos das regiões ou com maior taxa de risco de pobreza do país, ou com salários médios mais baixos do país. Isto é importante considerar, que falar da estabilidade é importante, mas é preciso ter as medidas concretas finais e então aí fazer o balanço e perceber de que forma é que houve aqui uma governação efetivamente com estabilidade. Portanto, o JPP está, de certa forma, atento, curioso em relação ao programa Estamos do governo. curiosos e há aqui E isso vai depender de do vosso sentido de voto relativamente a esse programa? Há um aspecto apenas que eu gostaria de ressalvar antes, é que importa também perceber se realmente veremos aqui uma mudança de paradigma, digamos assim, por parte da maioria parlamentar, de que o que importa efetivamente é a defesa dos direitos da população, dos madeirenses e dos porto-santenses. Portanto, não importa de que bancada é que venha uma proposta, um diploma, o que importa é que a matéria nesse diploma seja importante para a população e então vamos trabalhar em conjunto, vamos negociar, vamos dialogar, porque a verdade é que a grande dificuldade que nós sentimos, e falamos por experiência própria, é que haja a abertura, a flexibilidade cognitiva por parte da maioria parlamentar de aceitar propostas apresentadas por outros partidos. Mas isso também é um caminho nos dois sentidos, não é? Portanto, é um caminho nos dois sentidos. Do outro lado, muitas vezes ouvimos também quem governa queixar-se de que a oposição única e exclusivamente opta por votar contra ou por não viabilizar as propostas do governo. Em relação a toda a oposição, o JPP não fala, mas em relação ao JPP, aquilo que reitero, porque já disse aqui inclusive, é que sempre que fomos chamados a negociar, aquilo que sempre solicitamos, principalmente nestes últimos momentos, foi que o orçamento nós aparecemos, eu peço desculpa, mas não apresentaram, não é? Não aparecemos, foi a uma reunião em que pedimos que o Presidente do Governo estivesse presente, porque era o mínimo pela sua responsabilidade, e o Sr. Presidente do Governo Regional pura e simplesmente nem respondeu, nem esteve presente, portanto, relegando completamente para segundo plano aquilo que é o que nós entendemos que seria a defesa intransigente dos direitos da população. Porque o que importa, e se a estabilidade era tão importante aqui, o Presidente do Governo, na altura, e agora o novo Presidente do Governo, ou o atual Presidente do Governo, teria a mesma vontade de fazer com que a Madeira continuasse em governação plena e seria o primeiro a querer se sentar à mesa, mas não foi isso que aconteceu. Bruno Macedo, vamos introduzir aqui um outro tema que tem a ver com a questão da pobreza. Lina Pereira, foram divulgados dados há poucos dias, já depois, digamos assim, do período eleitoral, de um estudo que já estava, enfim, supostamente foi acusado de estar na gaveta durante algum tempo. E a verdade é que esse estudo veio a público e um dos dados assim, mais globais é de que o risco terá diminuído na Madeira, andava nos 30, passou para os 22. Como é que a Lina Pereira vê estes números que foram divulgados recentemente? Em relação a este estudo de caracterização da pobreza, eu deixo aqui 2 notas preliminares. A primeira é de que este é o primeiro estudo de caracterização de estudo de pobreza em todo o percurso autonómico da nossa região. Portanto, até hoje,
Todas as políticas sociais que foram desenvolvidas, criadas e desenvolvidas na região autónoma da Madeira nunca tiveram na base aquilo que é um verdadeiro estudo diagnóstico de caracterização, de conhecimento da realidade da pobreza e dos perfis de pobreza da nossa população. Esta é uma primeira nota. A segunda nota é que, tal como o Gil também acabou de aflorar, a entrega, portanto, este estudo foi um estudo feito durante 21 meses pela Rede Europeia Antipobreza e foi entregue em janeiro ao Governo Regional e apenas apresentado a 31 de março, após o ato eleitoral de 23 de março. Esta é uma segunda nota que eu gostava de deixar aqui para reflexão de todos. Acha que não foi inocente esta apresentação depois das eleições? Na nossa opinião, e mesmo vislumbrando essa curiosamente, a única conclusão, digamos assim, que se ressalva de forma positiva do estudo, e que é uma conclusão que é preciso ter cuidado ao fazê-la, porque este é um estudo que não é representativo, considerando o número de entrevistas que foram feitas e mesmo o número de inquéritos, mas mesmo assim, sem dúvida que no nosso entendimento este não foi inocente o facto de só se apresentar agora, até porque permitia fazer uma análise do conhecimento ou feito até agora sobre a pobreza, que nunca foi feito até o dia de hoje. Mas para além dessa nota que o Gil reforçou e que a comunicação social toda acabou por se basear, de que realmente há aqui a indicação de que a taxa de risco de pobreza e de exclusão social diminui na região autónoma de Madeira. Isto foram os números de uma forma mais genérica, que eram divulgados, eram sempre... Era melhor que assim não fosse. São sempre estes dados que têm vindo a público. A Madeira andava na casa dos 30% de risco de pobreza. Exatamente. E estes dados apontam para uma redução para 22, portanto 8 pontos percentuais. Exato. Mas é importante deixar aqui e verificar que, inclusive... Mas ainda assim somos das regiões mais altas, da taxa mais alta no país. Mesmo assim, nós somos a segunda região do país com a maior taxa de risco de pobreza e de exclusão social. É preciso também atender ao facto de sermos uma região ultraperiférica e todas as condicionantes e aumento de custos por viver numa ínsula, como é o nosso caso. Mas em relação a este estudo em específico, eu deixo aqui algumas indicações que foram anunciadas no dia da apresentação e que eu acho que merecem a máxima preocupação e uma intervenção muito rápida por parte do novo elenco governativo. Primeiro é que deste número de pessoas que estão em risco de pobreza, 15% estão na classe trabalhadora. Ou seja, nós temos um número de pessoas que inclusive já se encontram em situação de pobreza que trabalha. Isto indica-nos que realmente os rendimentos que as pessoas têm não permitem fazer face àquilo que é os custos, aquilo que são os custos do seu dia-a-dia. Portanto, nós temos um rendimento mediano que curiosamente foi dos que mais cresceu ao nível do país, mas somos a região do país onde a percentagem de trabalhadores tem maior risco de pobreza. Isto mostra-nos, e somos a terceira região mais rica do país. Ora, considerando apenas estes três indicadores, mostra-nos que realmente há algo aqui que tem radicalmente de mudar, porque as pessoas que estão a trabalhar hoje com estes ordenados descontam sobre estes ordenados e vão ter reformas que se vão refletir depois. Portanto, a própria tentativa de sair desta situação, da situação de pobreza, é uma tentativa que vai ser frustrada, porque as pessoas vão continuar a ter um custo de vida que não vão conseguir fazer frente. Portanto, hoje em dia, falar de pessoas que vivem em situação de pobreza não é o mesmo que falar de pessoas que vivem em situação de pobreza há 20 anos atrás. Nós temos pessoas que trabalham, que têm filhos, que pagam as suas contas, que têm a sua casa, e é completamente diferente daquilo que nós tínhamos antes. Outro aspecto é que realmente a habitação e a saúde foram apontados como setores que precisam de uma maior intervenção por parte do Governo Regional, por parte do Estado, onde existem medidas e apoios públicos, mas esses apoios são insuficientes porque não chegam a toda a gente. E é preciso considerar e ter aqui na base que isto são direitos constitucionais, não são caprichos, são direitos constitucionais da população. Outro assunto que é importante também destacar deste estudo é que as mulheres com filhos a cargo são grupos que têm maior risco e maior vulnerabilidade, maior tendência à pobreza. É importante, tal como o Plano Regional para a Família que existe e que nós temos na nossa região indica, é importante as políticas
políticas de conciliação entre vida familiar e vida laboral. E aqui eu ressalvo uma nota que já deixámos em conferência de imprensa, inclusive na RTP Madeira, em que uma entidade pública acaba por criar aqui um atrito e vai contra esta situação. Que é relativamente aos serviços de saúde da região autónoma da Madeira, o Cesarame, quando as mães enfermeiras estão a usufruir de uma licença que tiveram autorização para usufruir, que são a licença de riscos específicos pelo trabalho que desempenham, e de repente, a meio da licença, recebem uma informação de que têm que se apresentar ao trabalho, sem que possam ver salvaguardados uma escola, porque neste momento não é nesta altura que se consegue uma escola para um filho, um familiar. Portanto, é importante aqui, e uma vez que temos aqui a maior vulnerabilidade de famílias, de mulheres que têm filhos para esta situação, que realmente o mercado de trabalho permita esta maior conciliação, porque a família e as mulheres que estão nesta situação, e quem diz mulheres, em alguns casos também pais, estão a trabalhar para um outro capital, que não é económico, mas que é social, fundamental para a continuidade da nossa sociedade. Bruno Macedo. E apresento. Bruno Macedo, Gonçalo Camelo, Marta Freitas e Lina Pereira, agradecer a vossa presença, é o ponto final neste programa. Voltamos de hoje uma semana.